ao nosso episódio de estreia do Gestão Agro, um podcast com muitas histórias inspiradoras e informações. A cada rodada do nosso podcast, terei aqui comigo convidados e apresentadores diferentes para conhecermos aí muitas histórias nesse mundo dos negócios e do agronegócio. Hoje tenho o orgulho de ter aqui comigo a Marília Naves, que é administradora e uma mulher de fortes conexões. Marília, bem-vinda e muito obrigada. Oi, Lu. Que orgulho estarmos aqui, né, no nosso primeiro episódio do podcast Gestão no Agronegócio. E estou muito feliz, né, porque nós temos uma convidada especial, a Alessandra Decicino, que é uma referência para nós, né, no agronegócio, no Brasil e mundo afora. É motivo de muito orgulho e já posso dizer que nós estamos começando esse podcast, né, com presenças ilustres. Muito obrigada, Alessandra, Luciano também, pela presença de vocês aqui na Terra Forte, Centro de Negócios. Bem-vinda, Alessandra. A gente conhece um pouco da história da Alessandra. Quando a gente fala Alessandra Decicino, todo mundo já lembra. Eu acompanho nas redes sociais. E hoje a gente com esse orgulho de te receber aqui, você que inspira tantas mulheres. Muito bem-vinda. Muito obrigada, Lu. Obrigada, Marília. A honra é toda minha. O Tocantins, ele já faz parte da minha história. Eu que sou natural de Balsas, no Maranhão, então uma região irmã, né? Nós somos vizinhos, uma região irmã que eu tenho muita referência, tanto familiar, profissional, atuando, né, em todo esse crescimento, então olhando toda a importância no contexto do agronegócio brasileiro, na região norte, para mim é um motivo de muito orgulho, e hoje a gente vai conversar sobre esse tema que é tão importante e relevante, e também trazer, né, depois para a nossa região cada vez mais temas que somam dentro, antes e fora da porteira. Então vai ser para mim um prazer muito grande e contem muito aqui comigo hoje. E assim, Alessandra, Marília também já sabe, né? Todo mundo conhece a Alessandra, agrônoma, consultora, agroinfluencer, que todo mundo quando fala já lembra da sua imagem, né? Mas hoje a gente queria também, assim, começar de uma forma diferente, né? Quem é a Alessandra para a Alessandra? A Alessandra se apresentando. Diferente, já vou deixar a provocação também, Marília, diferente da apresentação do site. Isso. Eu falo que eu tenho uma grande certeza. A Alessandra, ela é um ser humano, uma filha muito amada de Deus, mas que ela veio como uma realizadora de não só os sonhos, as missões que a Alessandra tem humanas, mas veio com um propósito de vida muito maior que está em realizar e mostrar que é possível sim a gente sonhar, a gente se dedicar. Vão ter quedas, vão ter desafios, mas vão ter muitas conquistas, porque acima de tudo tem um propósito divino sendo realizado. Então eu falo que é uma realização como mulher, como profissional, como esposa, como mãe, como maranhense, como brasileira acima de tudo, como todas as nossas histórias, né? E a cada nova mulher, cada novo profissional que eu converso, eu vejo também um reflexo de momentos que eu passei na minha jornada. Então é uma pessoa sonhadora, mas acima de tudo, realizadora também. Alessandra, para ter chegado até aqui, você com certeza passou por muitos desafios na sua vida. Conta um pouquinho para nós, né? Eu sei que não dá para contar todos, mas conta assim, alguns dos desafios que mais te marcaram. A gente está curioso um pouquinho para saber, né? Tenho certeza que você poderá inspirar muita gente através dessa partilha conosco. Lembrando dessa jornada, né, são mais de 20 anos no agronegócio, eu estou há 23 anos, então quero contribuir aqui com duas passagens bem particulares da minha vida. A primeira foi quando eu entrei no curso de agronomia. Eu prestei vestibular em 1999 para entrar na turma de 2000. O primeiro desafio foi justamente passei no vestibular, mas ao entrar no curso de fato, onde a gente tinha uma presença de aproximadamente menos de 10% de mulheres. Então ali já foi
no ano de 2000, quando a gente nem falava, né, tão fortemente da participação, da presença da mulher, mas eu já percebi ali, de fato, na sala de aula, um número muito expressivo de colegas, de homens que faziam parte, também os professores. Então, a nossa presença feminina ela era muito ali, não tinha tanta representatividade. Aquilo, de fato, não me limitou, porque eu estava com uma clareza muito forte de que eu iria, assim, com a participação dos meus colegas, das mulheres que fizeram parte, que são amigas até hoje, construir todo esse aprendizado. Mas aquele número, quando a gente analisa, bem agora para 2023, a gente já vê uma realidade de 50%, às vezes até um número mais expressivo de mulheres nas cadeiras das universidades. Eu olho para trás e vejo que bom que naquela época a gente não deixou de acreditar, porque hoje, quando a gente tem números mais representativos, umas turmas bem equilibradas, a gente vê que as mulheres de fato entenderam o que é essa posição. E a segunda parte, né, que já foi no mercado de trabalho, foram várias ocorrências, quando a gente é a minoria ali num grupo de trabalho, numa equipe comercial, dentro da empresa, um número ainda ínfimo, né, quando a gente fala em agronegócio e também em outras áreas da economia. Mas partir também para a realidade, quantas vezes eu era a única mulher ali num jantar de negócios, era a única mulher num dia de campo, ou numa equipe, ou que eu ia visitar clientes, eu era a única que estava ali fazendo o posicionamento técnico. Mas essas duas realidades, né, desde estudante universitária, depois como profissional, só nos mostra hoje, olhando nos últimos 5 anos, o quanto a mulher tem avançado. E o quanto isso eu falo que eu defendo o hashtag AgroJuntos. Vamos ter sempre homens participando, mulheres participando, mas é uma construção. É realmente um fortalecimento dessa representação e que eu acredito que para as próximas gerações a gente vai ter isso cada vez mais equilibrado, com uma soma de esforços no desenvolvimento. É interessante também, a Marília já deve ter passado por isso, né? As pessoas até brincam que a gente, por ser baixinha também, às vezes no meio dos homens, né? Aquela coisa de dizer assim, como que a gente vai ter o pulso firme? Exato, e é interessante falar porque várias vezes, e aí quando a gente começa a mergulhar na nossa história, em momentos, você chega lá sozinha num carro, numa caminhonete, num veículo a trabalho, e você desce baixinha, eu brinco que eu sou formato Mignon, né? Muitas vezes eu tava com a barriga de gestante, mas chega aquele que fala, ok, essa é a agrônoma que vai me atender, e você vai conquistando a confiança do produtor, do agricultor, do pecuarista, do profissional, do seu colega de trabalho, da esposa do produtor, que hoje está cada vez mais presente na sua equipe de trabalho, e eles entenderem, caramba, é ela e como ela é competente, e como ela veio para agregar. Então, todas essas prerrogativas, ou às vezes até uma preconceituação de que ser mulher, ser pequena, ser mignon, eu não dava conta, eu pesava menos às vezes que um saco de milho, por exemplo, que um saco de soja, mas isso de forma alguma desfez o potencial de atuação, né? Isso é muito legal. Interessante que hoje o mercado fala muito sobre liderança e estratégias para você poder enfrentar mesmo os desafios, né? E eu quero te fazer uma pergunta, assim, qual foi, assim, a virada de chave sua para enfrentar esses desafios e alcançar os resultados que você tem hoje? É muito bom a gente trazer esses dois temas, né, que é a liderança e a questão da estratégia, porque o agronegócio, ele saiu daquele formato que era o tradicional, o cresci fazendo essa mesma coisa, e ele virou a chave de produções de campo para empresas rurais, empresas do setor do agro, que é um setor de grande relevância, de um setor que não aceita mais amadorismo, que ele exige todos os avanços, desde técnicos,
evolução de manejo, para conquistar autotecos produtivos, que envolve muitas cifras, que a gente planta e produz a céu aberto, então a gente tem fatores de gestão de riscos extremamente que impactam o resultado. Estamos envolvidos num mercado globalizado que envolve oferta, demanda, exportação, importação, planejamento, insumos, dólar e todos os impactos do mercado consumidor. Enfim, são tantas variáveis que quando a virada de chave foi percebendo que quando eu só atuava tecnicamente, isso por volta de 19 anos atrás, além de levar a parte técnica, aquilo só não bastava. A gente tinha que tornar aqueles negócios, propriedades, empresas cada vez mais profissionalizadas. Então a palavra profissionalização, capacitação foi uma virada de chave. Eu vejo que isso 20 anos após, né, olhando as nuances de hoje em dia, ele se torna cada vez mais representativo, porque uma mudança, por exemplo, climática, ela pode inviabilizar, quebrar um negócio. Então, aí vem a parte estratégica. Como transformar esses negócios, né, que são familiares ou corporativos, cada vez mais seguros. E não somente para essa safra, para daqui 1 mês, para daqui 2 meses, mas daqui 3 anos, 5 anos, 10 anos. E a gente vem falar então de governança, perenidade, sustentabilidade, que é econômica, que é produtiva, que é ambiental. Então, essa virada de chave foi percebendo que, além de produzir, nós temos que ter todo equilíbrio econômico, financeiro, social e ambiental. Qual é o grande, assim, claro que o pulo do gato mesmo a gente não pode contar, né? Mas qual que foi, assim, para a Alessandra, né, esse momento? Seria a busca de conhecimento, seria mesmo essa visão de mercado e aliando tudo isso, sendo mãe, sendo profissional, sendo esposa e engajando na valorização de um setor que, quando você começou, não tinha essa visibilidade que se tem hoje, claro, apesar de alguns percalços que tem, mas evoluímos consideravelmente. Eu acredito que o grande pulo do gato, e fico feliz em poder compartilhar, tá? Não é um segredo guardado às 7 chaves, mas é acreditar justamente em fazer a diferença. E o agronegócio, ele é um campo aberto para essa mudança, né? Quando a gente olha todo aquele cenário que era conservador, que era rígido, vamos pegar as tecnologias, quando a gente analisa a agricultura 1.0, 2.0, a 3.0, que começou de fato uma amplitude das máquinas no campo, de uma agricultura digital, a gente começou a sair daquela visão pequena, dentro ali de uma unidade, para uma visão global, satélite, que exigiu do produtor e de todos os profissionais uma visão muito mais ampla de mercado, dentro e fora. O que eu decido hoje numa negociação vai ter um impacto em todo o meu negócio, uma não tomada de decisão hoje vai impactar também todo o nosso negócio. Então o pulo do gato foi essa coragem em tomar essa decisão de conhecimento. Eu brinco que nesses 20 anos no agro, eu nunca vivenciei uma safra igual a outra. Então foram 20 safras completamente diferentes. Então uma visão que tem essa flexibilidade, não essa rigidez, me tornou um diferencial, porque a gente se adapta às realidades. Analisa, por exemplo, uma segunda safra hoje de milho, ela era inimaginável 20 anos atrás. Ela precisou sair de uma safra exclusiva de safra no Cerrado, falando no Tocantins, falando no Maranhão, falando no Piauí. Ela avançou ali tecnicamente para uma safrinha inicialmente nas janelas climáticas que a gente tinha, e hoje ela já está tão estabelecida que a gente já antecipa a tecnologia de soja para vir fazer uma grande safra de milho, e a gente está aí já investindo na terceira safra. Por quê? Porque a busca da verticalização. Então o pulo do gato é esse olhar de o que podemos fazer diferente para nos levar a resultados diferentes. Para quem está chegando agora, gente, esse é o podcast Gestão Agro. Nós estamos aqui hoje com a Marília Naves e a Alessandra Decicino. E Marília, a gente entra num ponto que eu gosto muito de falar sobre ele, que é as conexões, né? A Alessandra faz isso muito bem, e eu falo, quando sempre falo Marília, também já vem em mente essa palavra, conectar pessoas.
e é muito importante nesse processo do agronegócio. Com certeza. As conexões, o ecossistema, né, é muito importante para nós, porque é muito certo quando a gente fala que nós somos frutos do meio que nós vivemos. E isso é muito real. Ter vocês ao nosso lado ali, estar aqui na Terra Forte, se torna também para nós uma conexão muito forte, né? Porque tanto você, Lu, quanto você, Alessandra, vocês conectam com empresas que são empresas do agro, que são referências a nível nacional e mundial. E acaba que o que vocês enxergam, o que vocês conectam lá e o que a gente conecta aqui agora é como se a gente estivesse vivendo dentro desse ecossistema, e isso acaba também nos impulsionando a alcançar também resultados, talvez não os mesmos, porque cada um tem uma história, cada um tem um tipo de gestão. Eu vejo que a gestão da fazenda A não é a mesma gestão da fazenda B, não é a mesma gestão da fazenda C, né? Os desafios são imensos e cada um tem um perfil. Eu falo que assim como cada um de nós temos um caractere, então temos uma personalidade diferente, eu falo que as empresas também elas têm sua vida própria, né? E nós sempre lidamos, quando a gente fala de fazenda, a gente não fala de uma parte só operacional, a gente fala de uma empresa, né? Que tem vida, que tem o operacional, que tem a parte técnica, que tem a parte comercial, o mercado, né? Então, o mercado, ele realmente não aceita mais amadorismo. Nós temos que ser extremamente profissionais. E claro, que queremos também falar do ponto de vista técnico, e eu vejo que eu quero ouvir um pouco de você, Alessandra. Como que você vê isso afeta muito a minha área de atuação, que eu trabalho muito nessa parte de investimentos, projetos de viabilidade econômica para todos os bancos, e agora a gente está entrando com a parte de estruturação, modelagem financeira, fundos de investimento, né? As empresas que precisam se adequar para captar recursos também em fundos. E eu vejo assim, você do ponto de vista técnico, como que você vê os riscos hoje, falando assim do cenário que nós estamos vendo, como você vê os riscos de investimento no agronegócio hoje? O setor do agronegócio, ele se firma cada vez mais como uma das áreas que mais são atrativas no âmbito de investimentos, né? Isso já é uma realidade há várias décadas, mas hoje, quando a gente analisa toda essa conjuntura econômica e global, a gente tem uma certeza: o ser humano precisa ter acesso cada vez mais a alimentos seguros, alimentos nutritivos e alimentos com plena disponibilidade. E o Brasil entra como uma grande referência porque ele realmente traz toda essa aptidão e crescimento do campo junto com esse contexto econômico e global. Então hoje o Brasil sim atrai, quando a gente analisa toda a parte de vinda de recursos, atrativos de investimentos, Ásia, Europa, de outros continentes, né, de outros países, eles querem sim investir porque já é uma realidade, o Brasil passa essa segurança. Aí a gente vem para a análise de gestão de riscos, que são várias, a gente já conversou aqui durante o nosso podcast, e eles vão mudando. Então o que exige de todos nós que estamos envolvidos na cadeia? Primeiro, uma abertura para entender todo esse fenômeno. Vamos trazer aqui um exemplo do Covid. Até o dia 10, 11 de março, a gente não imaginava que uma pandemia poderia impactar todo mundo, todo o globo e muito menos o agronegócio. A gente estava ali colhendo uma safrinha do 19 e 20, tinha toda uma conjuntura econômico-social e global. De repente, ali numa semana, veio eu falo assim, foi um tsunami, né? A nossa vida foi uma enxurrada e não tinha como a gente voltar, não tinha como a gente pular, passar para frente. Foi uma realidade, nós tivemos que nos adequar, isso impactou o campo, vamos falar na parte das cidades, vários comércios fechados, vários empreendimentos, demissões em massa, muitos impactos econômicos tiveram. O campo, a gente não pôde dar um pause
na safrinha que estava sendo colhida, na segunda safra colhida, ou nas compras de insumos, o produtor continuava precisando de assistência técnica, de insumos, de combustível, de diesel, safristas, toda a parte de acesso ao financiamento não parou. Então a gente passamos por todas as turbulências que duraram mais de 2 anos. Hoje, 3 anos depois, a gente sofre ainda impactos. O mercado está muito aquecido, mas pode ser que exemplos como esse do Covid venham em outras estruturas. Então, esse olhar estratégico de que, vindo um desafio, pode ser uma moeda que venha a R$6 por dólar, ou mais, ou mesmo que ela regrida ali para 4, 3, a gente acompanha, vê dentro de uma perspectiva, de um período de tempo, mas o mercado ele pode mudar as conjunturas. Então vem essa questão de guerra, questão de moléculas que a gente sofreu na safra anterior, né? Fertilizantes adubos, que não vieram, adubos. Agora a gente tem um grande desafio que é a questão logística. O Brasil que ainda não corresponde nem responde a uma infraestrutura de armazenagem no campo, nós estamos extremamente expostos para esse risco. Então são vários temas, né? Falando então em negócios, eu acredito que esse olhar, essa visão, buscar a informação, entender onde que ele impacta, né? É fundamental para todos nós profissionais, para quem está na parte de produção, na parte de prestação de serviços, na parte da indústria, porque realmente quando um elo se quebra, quando a gente tem algum dos pilares que sofre impacto, todo o restante tem que se realocar e entender. Aí vem a parte financeira, a parte de recursos, um mercado que, ao mesmo tempo que vê o agronegócio como um grande setor, ele quer saber, tá, mas qual que é a segurança que eu tenho no setor do agro? Ele está correspondendo no fator ambiental, no fator sustentabilidade de pessoas e tudo mais. Então é uma conversa que, se a gente for aqui detalhar, capilarizar, a gente dedica até um episódio inteiro para trazer esses pontos. E Lu, Alessandra, é bem interessante esse ponto de vista, né, essa partilha sua, porque eu vejo que o que você partilha agora foi sobre gestão. E eu vejo que alguns produtores deixam algumas ações e atitudes para a última hora. Isso acaba impactando negativamente, né, ou no sistema ali de produção, ou na comercialização, ou na chegada dos insumos, enfim, acaba que em algum momento isso vai impactar nos resultados. E quando a gente fala de resultado, a gente está falando de lucro, né? Resultado é o que você tem ali, o resultado financeiro. O resultado financeiro que você tem é a resposta também, lógico que a gente tem as ameaças, que são fatores incontroláveis no processo, uma chuva, né, dentro do processo, dentro da porteira, o processo produtivo, mas nós sabemos que a gente consegue evitar muitas coisas, né, que eu costumo dizer que estão dentro dos fatores controláveis, né, que são os pontos fortes, os pontos fracos. E quando a gente fala da gestão, a gente acaba, quando dentro da gestão existe ali que em algum momento você deixa para comprar os insumos de última hora, você acaba comprando os insumos mais caros, ou acaba chegando os insumos mais tardio, e isso acaba impactando de forma negativa, né? Impacta bastante, e aí vem um ponto que é super importante a gente conversar. A gente ainda encontra, o Brasil tem evoluído, a gente tem profissionalizado, tem capacitado, e o agro se tornado cada vez mais empresarial e como uma empresa deve ser tocada e organizada, estruturada. Porém, a gente ainda encontra muitos produtores que não sabem o seu custo de produção, não sabem o seu ponto de equilíbrio, não sabem quanto que sobrou da atividade no seu bolso ao final de um ciclo, de uma atividade. Isso sem analisar toda a parte de investimentos, toda a parte de depreciação, de novos investimentos, né? O que ele vai alocar? A sua própria remuneração enquanto acionista nesse negócio, né? Toda a captura que ele vai ter. Será que seria mais interessante investir em outra área ou investir no que ele está fazendo? Então essas respostas, a grande maioria das vezes a gente não encontra. E nós temos grandes extremos no Brasil. Essa realidade onde o produtor ainda não sabe responder para ele mesmo, muito menos quando a gente diagnostica.
E quando a gente vai para outros extremos, a gente tem empresas que já têm um balanço auditado, que já tem resultados em EBITDA do seu resultado de fato para os acionistas, para o negócio de forma segura. Então a gente vê que é super possível no agro e fazer todo esse planejamento é primordial. Não tem como a gente pausar o fator clima. Então, se nós estamos numa atividade que tem o fator clima, o fator cultivo, a gente lida com seres vivos, são plantas, são animais, então a gente precisa ter uma eficiência cada vez mais otimizada. Então, quais são os itens que a gente pode mitigar, reduzir a exposição e estar ali completamente atrelado com a parte de gestão, de planejamento, de objetivos, de metas. E eu vejo a participação das mulheres, das novas gerações, muito efetivas nessa transição, que a gente também vai conversar, mas realmente é uma mudança de capítulo que o campo precisa assumir cada vez mais. É uma virada de chave, né? Uma virada de chave, mudança de capítulos, de formas de lidar com o negócio. A gente tem percebido esse ano, Alessandra, principalmente aqui na realidade do Tocantins, né, Marília, a questão da queda no preço na arroba do boi deu uma interferência danada e aí veio todo esse momento cascata, né, o efeito dominó, e as pessoas já preocupadas também, a soja caiu, o milho está caindo, há consultores que sempre dizem, né, não, vai subir, a realidade do agro, ele tem de fato essas oscilações, mas uma estratégia muito importante que a gente vai percebendo, tem duas estratégias aqui no Tocantins que eu tenho percebido, eu falo, poxa vida, tem produtor que já está um passo à frente, né? Por exemplo, ao invés da segunda safra, o plantio do gergelim, que há um potencial, aproveitando até mesmo a questão climática, dado esse período mais seco, uma cultura que se adequa bem. Por outro lado, muitos produtores disseram, poxa, eu não vendi todo o meu gado, eu estou com pasto cheio. No Tocantins, no ano passado, nós vimos aí gado morrer de fome, né? As pastagens, esses desafios que tem também Brasil afora, e começa a fazer a silagem do milho ao invés da colheita do grão, vou aproveitar já e já cuidar da comida do rebanho, né, e até mesmo para comercializar. E aí eu queria te perguntar assim, como que você vê esse dentro, fora da porteira, nesse momento em que a gente passa também pelos altos e baixos, que a gente tem estratégia, e a gente tem gestão aliada e o produtor tem que estar, como as pessoas brincam, né? Um olho no peixe e o outro no gato. Isso, eu queria dividir até esse tema em 3 partes. A técnica, a econômica e a tomada de decisão. Primeiro vamos lá na parte técnica, né? Quando a gente tem toda essa mudança de planejamento, isso precisa de uma tomada, né, de um preparo do produtor para o que fazer. Foi citado, por exemplo, como uma segunda safra, o investimento ao invés de um milho que tem sua grande necessidade nutricional, de um clima que colabore para a gente ter uma safra cheia, para outras mudanças, como até, por exemplo, o sorgo, um girassol, foi citado o gergelim, um milheto. Mas para essa tomada de decisão, o produtor ele precisa se antecipar, por quê? Porque vai envolver também insumos envolvidos no processo. Maquinário, mão de obra, mercado consumidor, porque se ele vai produzir, ele tem que vender para alguém. Ele já está linkado com quem vai comprar essa produção? Como que ele vai negociar? Ou ele vai dedicar um investimento para produzir e depois para quem eu vendo, quanto que eu vendo e ficar totalmente exposto para uma bola de cristal. E até travar o ponto de equilíbrio, travar o ponto de equilíbrio. Então, assim, a gente não tem bola de cristal que nos traga para onde ir. Então, a gente tem que planejar para a tomada de decisão. Vinculando ainda na questão técnica, falando em pecuária. A gente falou somente no momento que a arroba declinou, mas a gente se esquece que alguns meses antes a arroba atingiu patamares altíssimos, nunca alcançados. Então a gente sempre lembra do quê? Do momento da dor. Mas no momento do investimento que estava extremamente aquecido, um ano antes, o que o produtor fez, o que a cadeia fez, o que foi estruturado, nunca vi nesses 20 anos, como eu falei. A soja também chegar nesse patamar, né? Foi a primeira vez na história, não foi, Alessandra? Eu sou da época que a gente tinha soja R$30 a saca, milho a R$8, arroba 100. Então por que a gente muitas vezes chegou a 200? Então são inversos que a gente tem controle? Não.
Então, o que nós podemos fazer? Cuidar, então, desses 3 pilares. Falamos, então, da parte técnica e falando mais um pouco da pecuária. Como que está o investimento no meu solo, que é o meu principal ativo, no perfil de solo para cuidar do calcário, da correção, do investimento para que esse solo, nos momentos difíceis de mercado, para que ele esteja estruturado na minha cadeia produtiva. Como que eu estou plantando essa pastagem que vai me proporcionar comida na época da seca para o nosso rebanho, porque o animal precisa comer, ele precisa de uma estratégia a pasto, de uma estratégia de terminação, de uma estratégia de suplementação sendo necessário. Então, isso vai muito antes até de uma decisão de um impacto que a gente tem no preço da arroba, né? Então, e eu diria um pouquinho mais ainda, secas e águas, porque muitas vezes você tem pasto, não precisa de mais nada. Precisa dessa gestão e desse cuidado, esse investimento constante. O pecuarista ele tem que ser um agricultor de pastagens antes de ser pecuarista. Então, isso vem esse olhar diferente para o negócio. Quando a gente vai para a parte econômica, é justamente buscar qual é o ponto de equilíbrio, se vier essas mudanças que a gente tem de um fenômeno climático, de uma laninha para o aninho, onde é que vai impactar? Porque pode ser que essa arroba caia ainda mais ou que ela volte. Isso tudo tem vertentes até de consumo que a gente não tem controle. Eu falo que o mercado chinês aprendeu a gostar de carne bovina, aprendeu a questão da carne suína e de tantas outras fontes de proteínas. Mas, enquanto produtores, a gente tem que olhar para o nosso negócio, estruturar o negócio, estruturar dentro da porteira, que é onde é a nossa camada produtiva. E o terceiro, que é a tomada de decisão, como que está, se eu olho o meu campo, ele está traduzindo aquilo que eu planejei? Eu estou otimizando todos os meus recursos, estou me antecipando, fazendo aquilo que é melhor para o meu negócio, olhando o que o vizinho está fazendo, eu vou copiar aquela mesma tomada de decisão, se ele aplicou, eu aplico, se ele deixou de aplicar, eu faço. Então, a gente tem que olhar para esses 3 pilares para estruturar, de fato, esse negócio. E assim, nosso tempo aqui, Marília, voa, né? Quando a gente percebe, já está voando. E aí a gente entra em 2 assuntos também que já, assim, cada um por si só já dá outros 2 podcasts. Marcado! Que é mulheres, esse novo momento, né? Essa nova geração que entra em cena cada vez mais no campo. E Brasil afora, com certeza, a Alessandra conhece muitas experiências, hein, Marília? Muitas, isso. Quando a gente olha com um olhar ainda mais profundo a chegada de uma forma mais robusta das mulheres do agro, ela veio para intensificar e agregar bastante todos esses temas que a gente conversou, do econômico, do produtivo, do de tomada de decisões. E veio com diversas particularidades, desde mulheres profissionais, aí aqui como todas nós estamos envolvidas, que tomaram essa decisão de atuar no agronegócio, ou que tiveram influência da família, ou que já vieram de uma história familiar, que tinha uma região, uma área, enfim. Mas esse campo, que hoje é cada vez mais fértil, ele vem somar com essa participação, profissionalização. Falar na presença feminina é falar na diversidade que o agro hoje nos permite e principalmente com um olhar diferente para fazer algo diferente e buscar resultados diferentes. Então, sendo uma mulher na cadeia do agro, em todo o Brasil a gente vai ter vários tipos de maturidade de presença, de atuação. Eu vejo, eu faço muitas palestras em todo o Brasil. Aqui na região norte, eu já estive em Roraima, Rondônia, no Pará, agora aqui no Tocantins. Eu brinco que faltam poucos estados ainda na região norte para trazer essa visão, mas analisando as regiões sul, sudeste, centro-oeste e nordeste, para fechar o nosso país, é uma realidade. Então, as empresas, os produtores já permitem, já estão mais familiarizados com a mulher e a gente tem excelentes cases, excelentes histórias, exemplos de que a presença e a participação das mulheres e da nova geração de sucessores nessa transição tem somado e profissionalizado e chegado a resultados que a gente não teria se não tivesse tido essa
essa mudança comportamental e social que tem envolvido no agro. Então, tem muito chão para a gente rodar ainda, tem muito por fazer, muito por evoluir ainda como normal em todas as áreas. Mas eu falo que um capítulo que não esteja mais as mulheres e os jovens no agro, ele deixa de existir, porque a gente já conquistou, já é fato, já está consolidado de que a gente chegou para somar. E como eu falei anteriormente, a hashtag AgroJuntos são todos são os homens, as mulheres, os jovens, as novas gerações envolvidas por um único propósito: fortalecer e valorizar a participação no agronegócio. É legal que, se a gente parar para pensar, a gente fala muito, como você muito bem colocou, a gente só conta das dores, né? Que as pessoas brincam, né? Não conta da cachaça, só da queda que leva. E a pandemia, ela acelerou muita coisa do ponto de vista da digitalização, da chegada muitas vezes da mulher para o agro, porque ela foi para o isolamento. E chegou ali, ela começou a olhar para aquilo: meu Deus, o que eu faço aqui hoje? E ela começou a vivenciar isso, e ela começou a entrar mais com essa participação. O filho também estava ali num momento em que não estava no lazer, começou a falar: poxa, pai, que tal digitalizar isso aqui? Pai, que tal melhorar isso aqui? E já existem estudos, né, comprovando que essa participação da família no agro, ela também foi impulsionada pela pandemia e por esse momento ali de ter que, às vezes, até subir para cima de uma máquina e ter que fazer, porque às vezes também não podia estar contratando, né? Era um momento de peculiaridades, mas a gente também não pode esquecer que algumas oportunidades também foram provocadas ali, né, Alessandra? Sim, nós tivemos grandes aprendizados e ganhos num período de delicadeza que nós passamos, né, de um período delicado que nós passamos. Nós conseguimos avançar mais de 10, 15 anos em 2 anos, quando a gente fala no digital, na comunicação e nessa entrada das mulheres. Por ter e nós temos resultados, né, vários estudos que comprovam isso, mas mais de 95% das mulheres estão nas mídias sociais, desde o WhatsApp, o Facebook e o Instagram. A gente já estava nessa, e com a pandemia, que a gente deixou de estar no externo, a gente veio para o que a gente tinha dentro de um aparelho celular. Então isso proporcionou uma grande virada. Algo que hoje, quando a gente analisa os produtores, até os mais tradicionais, mais resistentes à tecnologia, ele aprendeu até a digitalizar um documento, uma assinatura bancária, através de um aplicativo. Coisas que anteriormente jamais ele teria aderido, por exemplo, a essa mudança de comportamento. E que atrasava processos, Atrasava questões cartorárias, de assinatura, bancária. Hoje, num clique, num ativo ali no celular, a gente consegue acelerar muito. Então a gente evoluiu de 10 a 15 anos ali em 2 devido à necessidade. Somando a tudo isso, a gente teve que avançar, né? A gente teve que ter incrementos produtivos, mudanças na forma de fazer negócios, quem atua prestando serviços, acesso ao cliente, quem está envolvido na bolsa, falar com toda a sua rede de negócios, e isso foi possível somente através do digital. Com isso nós aceleramos, e as mulheres, olha aí a vantagem da gente se comunicar muito bem. A gente conseguiu avançar muito com esse próprio comportamento e deu certo. Então as empresas perceberam os negócios e a gente avançou. E com a nova geração que respira, né, muito mais rápido, uma tecnologia embarcada, hoje eles abrem um GPS, eles abrem ali uma ferramenta, entendem muito mais do que os próprios pais, avós. Então a gente vem com essa migração com os tradutores, né, de toda essa tecnologia, que a gente tem, por exemplo, o exemplo dos drones. Quando a gente pega a nova geração, eles entendem de uma forma ágil toda essa mudança. E quando a gente vai para as colheitadeiras, plantadeiras, tratores completamente tecnológicos, a nova geração se torna fundamental, porque eles vêm inclusive para nos ensinar, porque eles têm uma facilidade muito mais rápida em todo esse avanço tecnológico. Então a gente sim avançou, evoluiu e vamos conseguir agregar com todo esse equilíbrio do conservador pro digital, né, para o futuro, realmente ter avanços muito mais positivos.
Legal ainda, Marília, gostaria que você também trouxesse da sua experiência, a nossa convidada hoje é a Alessandra, mas eu peço até licença para a Marília também trazer dessa experiência, dessa gestão, né, do lado de cada porteira, mas que muitas vezes vem aqui o pai, o filho, a esposa, trazendo aí as suas realidades de negócios para um universo que antes também a gente não via tanto dessa preocupação da gestão, da legalização, de se pensar na sustentabilidade em todo um planejamento da propriedade. É interessante que eu tenho tido experiência com alguns de nossos clientes, né? As novas gerações, eles têm adquirido cada vez mais, até as propriedades que eles vêm adquirindo, eles já têm procurado fazer compliance ambiental, voo do VANT, que é o veículo aéreo não tripulado, nas propriedades, que a gente até estava falando esses dias sobre isso, né, Alessandra? Para eles poderem fazer o levantamento de área boa e ruim. Antigamente as pessoas andavam a cavalo, né, em toda a fazenda para poder comprar aquela fazenda. Levava até um ano levantando a propriedade, assim, de acordo com o tamanho da propriedade, às vezes levava um ano. Eu já vi clientes meus levarem um ano para comprar a propriedade porque enviavam um capataz para andar toda a propriedade a cavalo. E hoje a gente consegue fazer o estudo da mesma propriedade com muita eficiência, com muita eficácia, levando um dia, né? Então essas novas tecnologias, elas têm sido realmente aderidas, têm sido realmente inseridas nas propriedades, que têm contribuído muito para os resultados, né? E a gente está falando assim de um dos equipamentos, mas eu vejo assim hoje as máquinas, né, que tem assim avançado muito. Tava vendo, gente, não tem mais terra ruim, né? Terra que tem muita pedra, a gente já tem as máquinas que trituram as pedras e moem e já faz aquela terra se tornar uma terra boa. E aí quando você vê o antes e o depois, eu falo assim, nossa, que valorização que essa terra teve. Às vezes era uma terra que antigamente as pessoas passavam e não dava nada, não valia nada. E com toda a tecnologia inserida se tornou uma terra com muito valor, né? Alto valor agregado. Então a tecnologia, ela realmente ela veio para ficar. E falando não só das novas gerações, mas a atuação da mulher no agronegócio, que traz muita contribuição na parte da gestão, né? Que às vezes era uma ponta que ficava solta na fazenda, né? Então a gente, quando fala assim o antes, dentro e depois, a gestão, ela é um todo, né? Ela vem do operacional, ela vem ali do mercado, ela vem de toda a eficiência, né? Em todas as etapas, em toda a cadeia produtiva. Eu diria que um fator muito importante, eu estou diante de duas pessoas que sabem muito bem a importância que tem também a inteligência emocional nesse processo. A gente fala muito no agro, do técnico, do operacional, mas cada vez mais a gente ouve também falar dessa inteligência, né? E interessante, você abordou um tema tão importante que eu tenho visto grandes fazendas já aderindo essa parte de inteligência emocional, trabalhando isso com os colaboradores, né? Começando a entender quais são o perfil comportamental, né, dos colaboradores, né? Se é o dominante, influente, conforme, estável, estudando ali os cargos e funções conforme a análise de perfil, conforme a análise de perfil comportamental daquele colaborador, para ver se ele adequa a função, ao cargo que ele está ocupando. E isso é fantástico. E eu sei, Alessandra, que você vem desse mundo, né? Você é coach. E eu acredito que isso também contribui, a Luzene também é uma profissional que tem estudado muito essa área, eu tenho estudado também, e esse autoconhecimento, ele realmente é libertador para todos nós, né? Isso, eu queria trazer uma frase de um livro, até deixar a indicação, que é Gestão do Amanhã. E uma frase que eu sempre trago e levo nas minhas palestras, nos trabalhos, é algo que diz assim: as empresas do futuro serão cada vez mais tecnológicas, ao passo que os gestores do futuro serão cada vez mais humanos.
Então nós temos toda a parte de tecnologia, de desenvolvimento, de manejo, mas nós estamos totalmente envolvidos com pessoas, e pessoas com suas particularidades, com suas necessidades, com suas colaborações, mas realmente pessoas que precisam ser ouvidas, entendidas, para a gente ter realmente o melhor delas, e somente através do conhecimento, de ferramentas, e é totalmente possível começar com ferramentas iniciais e sendo evoluir e ter desenvolvimento evolutivo, depois fazer a capacitação. Todos nós temos potencial de aprendizagem, todos nós podemos amanhã estarmos melhores do que hoje, e isso que é um grande diferencial no agro, né? A gente precisa também olhar para a pessoa da mesma forma que a gente olha ali para uma cultivar. A gente sempre está em busca da melhor cultivar, da melhor máquina, do melhor híbrido, da melhor genética, mas nós também temos que olhar que a nossa mão de obra, ela precisa ter investimento, passar por melhorias para ela responder uma alta performance. Então, como mentora, como uma profissional que atua na área de gestão, de consultorias, a gente leva justamente essa mensagem para que a gente evolua, né, nesses temas. Tem uma frase que fala assim: treine até se tornar. Eu não sei vocês, mas eu não nasci gestora, né? Eu vim do operacional. Então, eu tenho, assim, desde os meus 12 anos de idade, eu sempre procurei capacitação. Eu sempre fiz os cursos do Sebrae, fiz Febracis, dei o carne. Assim, eu invisto muito em treinamento, em livros, né? Gostei da partilha do livro que você passou aqui para nós, até quero anotar, quero comprar esse livro. Então, assim, eu tenho procurado, na minha jornada, treinar a parte de gestão, né? E realmente, se a gente que está, às vezes, até ali sobre uma gestão, a gente não está se capacitando, não está treinando, não está trabalhando, como eu falei, a liderança, as estratégias, como que vai ser a nossa base? Tem assunto aí, gente. Alessandra, nas vindas ao Tocantins vai ter sempre que passar por aqui para mais um podcast. Com o maior prazer. Eu gostaria de encaminhar para esse nosso encerramento do podcast Gestão Agro, te agradecendo enormemente, desejando mais uma vez as boas-vindas ao Tocantins. Muito obrigada. E reforçando também que nós teremos, a cada podcast, nós teremos um apresentador diferente aqui, com convidados diferentes, histórias de todos os tipos, para todos os gostos e com muita informação. E eu queria que você deixasse na sua mensagem final, claro, como comunicadora não podia deixar de falar desse assunto, né? Uma mensagem sobre a importância da comunicação. A comunicação, ela é a única forma que a gente tem de avançar todos aqueles detalhes que a gente falou de negócios, porque se a gente não é bem entendido, ou se a gente não consegue tirar dúvidas, se a gente não consegue buscar, a gente perde muito tempo. Então, como que a gente conseguiu avançar nesses anos de pandemia? Somente com uma comunicação, que foi realizada através do digital. Então, eu sou uma defensora da comunicação. Eu falo que... Falando, né, eu sou maranhense, então minha mãe falou assim, quando eu comecei a falar, eu já falava pelos cotovelos. Então, que bom, eu acho um elogio, né? E falar no agro, não de um formato num formato agressivo. Eu sou muito... O meu perfil, a forma como eu acredito, é de um formato esclarecedor. Então, o agronegócio, a minha atuação, as pessoas podem sempre contar com essa atuação de um formato educativo. Eu, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto cristã, eu preciso comunicar ensinando, tirando dúvidas, esclarecendo e sendo um elo, sendo uma ponte em todos os setores, e principalmente para fora da nossa bolha, que é uma que tem uma leitura completamente distorcida do nosso setor do agronegócio, que precisa que a gente traduza, né, algo que é tão básico para nós, mas que para eles pode ser realmente eles têm uma percepção totalmente distorcida, com fake news, e que a gente precisa desmistificar. Então a comunicação ela é um elo fundamental no agro, até para a gente mostrar o que a gente faz, quantas ações incríveis o agronegócio faz, principalmente na sustentabilidade, na importância social, na importância econômica. Um setor movido por pessoas e que lida com vidas, né, Marília? Exatamente.
Muito obrigada pela sua audiência até aqui e fique de olho que logo mais teremos novos episódios do Gestão Agro.